Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. Diz a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, mostra e apresenta qual será o último inimigo a ser derrotado. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte será o último inimigo do ser humano a ser destruído. Quando falamos de morte, lembramos que existem algumas maneiras de se enterrar as pessoas, de fazer cerimônias, e hoje eu vou falar um pouco sobre a cremação. Seria errado ou correto fazer cremação para uma pessoa que é cristã? Será que é correto? Será que é errado? Bem, a questão sobre a alteração do DNA pelo fogo ou calor leva a uma pergunta muito importante e um tanto controversa que muitas pessoas fazem. É biblicamente errado um cristão ser cremado? Sim ou não? O processo da cremação dá-se quando o calor reduz os restos mortais de um indivíduo e gases e fragmentos de ossos, ok? Os restos dados a uma família, na verdade, não são cinzas, como algumas pessoas acreditam, né? São, na verdade, os fragmentos de ossos, ok? Então, os restos são de cor branca e geralmente são colocados em uma urna para permanecer em posse da família ou para serem enterrados em um cemitério ou em outro lugar, ou para serem espalhados. Alguns espalham pelo mar, por algum rio. Pessoas têm as mais variadas maneiras de fazer com que o seu ritual seja feito. Bem, há várias razões para que as famílias escolham a cremação. Às vezes é o pedido do próprio ente querido que partiu, que queria ser cremado. Em outras ocasiões, é simplesmente a escolha dos membros da família que estão tomando as últimas providências. Há momentos, como por exemplo um incêndio, um acidente grave ou uma outra circunstância, quando o corpo físico é incapaz de ser visto de uma forma tradicional, então é feito a cremação. Mas, comumente, no entanto, a cremação é um procedimento caro, né? E a família que não pode arcar com o enterro, por exemplo, tradicional, envolvendo uma casa funerária, por exemplo, um caixão e os custos do sepultamento, ele analisando que, embora seja caro, a cremação acaba compensando mais do que fazer aquela cerimônia tradicional, né? Então, algumas pessoas acabam optando pela cremação. Num funeral comum, incluindo as taxas de serviço, embalsamento, escolhas da casa funerária, carro fúnebre, caixão e jazido, né, além dos custos de sepultamento, custa muitos R$1.000. Né? Então, famílias endividadas, né, e sem plano funeral frequentemente escolhem a cremação não como uma primeira opção, mas como a única opção. Na Índia, por exemplo, devido às famílias serem muito pobres, na sua grande maioria, é feito, na verdade, a pessoa é incendiada, né, o seu corpo, e é jogado no rio sagrado deles. Agora, a pergunta que se faz é o seguinte: é bíblico o cristão fazer a cremação? É errado, sim ou não? Bem, em primeiro lugar, a Bíblia inteira é clara sobre como os patriarcas e o povo hebreu e os crentes do Novo Testamento sepultaram seus entes queridos. Abraão adquiriu uma caverna em Hebrom. A caverna foi para colocar a sua esposa lá. Isso a gente vê em Gênesis capítulo 23. Mais tarde temos Abraão, Isaac e Jacó, Sara e Lia, que também foram sepultados na mesma caverna, conforme Gênesis 25, verso 9,
Gênesis 49, verso 30 e Gênesis 50, verso 13. Bem, José foi embalsamado com o método egípcio tradicional e o seu corpo foi posto em um caixão de ouro e colocado em um jazido especial no Egito, conforme Gênesis capítulo 50, versículo 26. Na época do êxodo, Moisés entrou no jazido e removeu o caixão de ouro com os ossos de José, e eles foram transferidos do Egito para a terra prometida, conforme Êxodo capítulo 13, versículo 19. E mais tarde, vemos também que José foi enterrado na herança que foi dada a José, conforme Josué capítulo 24, versículo 32. Esse processo de sepultamento foi requisitado por José antes da morte dele. Olha, quando vocês forem embora, não deixem nem meus ossos aqui no Egito. Ele queria ser trazido de volta à terra dos seus pais quando Israel retornasse para a terra prometida, conforme Gênesis capítulo 50, versículo 25. Aqueles que se opõem completamente à cremação assinalam a seguinte forma de pensar. Aqueles que são contra a cremação, eles argumentam em Josué capítulo 8, após Acã ter pecado por roubar o ouro e os trajes de Jericó, seu pecado foi exposto e o povo o apedrejou e queimou o seu corpo, deixando uma pilha de pedras para lembrar que a ira de Deus afastou-se sobre Israel, conforme Josué capítulo 7, versículo 24 a 26. Da mesma forma, nota-se que a cidade pagã de Jericó deveria ser queimada, conforme Josué capítulo 6, versículo 24. Depois de ter sido conquistada, então, a gente vê essa cidade, Jericó, sendo totalmente queimada. Há, no entanto, uma razão prática, e praticamente não é assim apenas espiritual, para a queima dos restos mortais das pessoas, dos animais e da cidade com fogo. Jericó estava localizada em uma região quente do deserto. Havia milhares de corpos de homens e animais jogados nas ruas da cidade após a invasão de Israel. Os homens hebreus foram orientados a tomar a terra e eles não tiveram tempo para enterrar os restos mortais, visto que tocar uma carcaça também os faria impuros, de acordo com a lei de Moisés, conforme vemos em Levítico capítulo 5, verso 2, ou Levítico capítulo 7, versículo 19 ao 21. Se esses cadáveres sangrando tivessem sido jogados ao sol durante dias, doenças certamente se espalhariam em meio aos vivos e poderiam se espalhar entre o povo hebreu, acabando por tirar vidas de guerreiros israelitas. Então, tudo isso fez com que eles fossem queimados. Portanto, a explicação mais simples para a queima da cidade era prevenir a disseminação de pragas mortais. O pecado de Acã era tão grande que quando Israel ocupou a segunda cidade, no caso Ai, a cidade de Ai, eles foram derrotados, né, pelos membros daquela cidade. Normalmente Deus permitia que o seu povo tomasse o despojo também de uma cidade após a batalha. No entanto, Jericó foi a primeira de 31 cidades que Israel guerreou. Então, como foi conquistado durante a festa das primícias, o princípio espiritual ordenava praticamente que todas as possessões da cidade pertenciam ao Senhor e à tesouraria do tabernáculo construído por Moisés. Acã, na verdade, ele roubou, não para si, mas roubou do Senhor. Não há, então, nenhuma praticamente passagem clara promovendo ou desencorajando a crença na cremação.
Essa, na realidade, é uma questão espiritual e moral entre algumas pessoas, porém enquadra-se na passagem que ensina Paulo, né, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12, que diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Né? Algumas pessoas acreditam que, de alguma forma, a cremação impacta a habilidade de Deus em ressuscitar aquela pessoa dos mortos, visto que o fogo crematório consome todos os restos mortais, exceto o pó dos ossos. Mas sabemos que isso não é verdade, né? É só considerar o número de cristãos que não conseguiram escapar, por exemplo, de aviões, de casas, de grandes edifícios em chamas, né? Aqueles cristãos que foram as suas cinzas jogadas nos rios pelos romanos. Os romanos, eles queimavam os cristãos e depois jogavam o pó desses cristãos, dizendo: ressuscita aí o cristão. Né? Uma forma de blasfemar contra o Deus cristão. Então, de várias formas, de várias maneiras, muitos cristãos foram incendiados, queimados, desaparecidos. Né? Então, a partida de uma pessoa pelo incêndio trágico não vai impactar o futuro com Cristo. Né? A partir do momento que Deus é um Deus todo-poderoso e para Ele não existe o impossível. Para Deus não existe o impossível. Deus trabalha com a sua criação da sua melhor maneira possível. Quando Moisés jogou ali a sua vara diante de Faraó e ela se transformou numa serpente, é porque Deus que fez os átomos, Deus que fez as suas criaturas, Deus que transforma tudo, não existe dificuldade para Deus. Não existe isso. Então a cremação ela não afeta a alma, o espírito, né? E também o corpo que se desmanchou também, para Deus não existe algum tipo de dificuldade. Também muitas pessoas estipularam em seus testamentos que seus órgãos deveriam ser doados para pesquisas médicas ou para ajudar alguém que necessite de um rim ou algum outro órgão vital. O fato é que os restos mortais da pessoa, embora tenham se submetido à faca e serem tirados e a especialistas, né, tudo isso não é nenhum problema para Deus, né, que vai ressuscitar o corpo daqueles que o amam, daqueles que Deus os chamou. Então, é um assunto que você parar para pensar. A cremação em si, dizer que é errado ou certo, é algo meio, pelo menos daquilo que eu estudei, eu acredito não ser assim algo definitivo. Eu, como cristão, preferiria ser enterrado, né, no modelo tradicional, num caixão, num cemitério, e ter ali a minha lápide e tudo mais. Né? Eu acho que, do ponto de vista cristão, é melhor ter uma cerimônia ao modo tradicional do que a cremação, mas é algo particular meu. Eu prefiro, quando morrer, ter ali minha lápide até quando ela existir. Agora, isso eu acredito que fica de cunho pessoal de cada pessoa, para ela analisar melhor o que seria interessante para ela. Ok? Bem, senhores e senhoras, está aí mais essa pequena análise sobre a questão da cremação e espero que tenha sido útil para você. Deixe seus likes, seus comentários. Se quiser se inscrever nesse canal, seja bem-vindo. E até um próximo estudo. Deus abençoe grandemente. Amém.